Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui um podcast especial para falar de um projeto lindo que o Senhor nos deu. Vamos falar hoje da Kindle Church. Essa coisa linda que Deus gerou e que já está nascendo, nós estamos em trabalho de parto. E estou aqui com a minha linda esposa Marisa. Olá, tudo bom? Isso. Então, estou aqui com a minha linda esposa Marisa, com a Paula, com o Anderson, e nós quatro vamos bater um papo muito especial para te contar um pouquinho sobre o que é esse projeto, o que nós estamos trazendo à existência pela fé. Pela fé. Coisa linda. Pela fé. Bora lá então, né? Bora. Começar. E aí, Rô? Bom, gente, primeira coisa que eu acho que as pessoas querem saber. Há quanto tempo nós estamos juntos? Meu Uau. Deus. Meu Deus. É tempo, hein? Eu acho que já faz uns 20 anos. Uns 20 anos, né? Uns 20 anos. É. Não, eu conheço se não a Marisa, eu te conheço antes de tudo isso. Nós nos É. conhecemos, Bom, éramos... a mãe do meu marido conheceu o Rodrigo pequenininho. Pequenininho, né? Então, A nossa minha mãe mãe trabalha. Já se A nossa família Deus já conhecia. tinha um Deus propósito, já tinha um né? propósito. Nossas histórias já Já. haviam se cruzado, Já vem né? se cruzando aí, já tem um tempo. Você, minha mãe costurou pra tua avó, cara. Elas têm Olha uma... isso. Coisa linda, Tem uma né? história Tinha uma Deus oficina de faz, costura lá, eu lembro. Bom, então nós estamos aqui, nós estamos gravando esse episódio em agosto de 2025 Sim. e em setembro de 2025 está nascendo a Kindle Church na cidade de Arujá. Glória Qual a dia? Deus. Dia 6, né? Dia 6. Já logo no início? Já, assim, claro. vai. Já pra tirar a expectativa. Dia 6 está nascendo lá em Arujá a Kindle Church e é um projeto que nós resistimos, né, Anderson? Levou aí pra ativar 12 anos, né? Como colocar isso? Quase né? 12 anos Quase para a gente 12. conseguir tirar do papel. Pra tirar do Alguma- papel, conversa, sai, volta, não quero, vem, vai você, não, vai eu, vai você. Nós ficamos. Eu confesso que eu lutei bastante com Deus para desenvolver esse projeto, para me jogar nesse projeto. A Marisa também. Sim. Mesmo Eu quando resisti. nós dissemos sim, nós quase hesitamos, porque o mundo começou a desabar na nossa cabeça, né, amor? O Porque mundo não tem começou. como, né? Então Não tem foi. um chamado. Foi bastante desafiador. Agora, eu queria, para a gente começar esse bate-papo aqui, feita essa introdução e tudo mais. E aí, Paulinha, qual as expectativas para esse novo De tempo? tudo isso, né? Gente, eu acho que eu sou café com leite nessa turma aqui. É nada. Mas para mim é a realização de um sonho para Costa mais começar, assim, eu né? não te escuto. Aí. Para mim é a realização de um sonho, porque nós oramos muito para que isso acontecesse. E assim, as expectativas 1000, né? O mais lindo de tudo isso é ver o que Deus já está fazendo, né? Na verdade, eu vejo que as minhas expectativas estão muito abaixo do que Deus já está fazendo. Gente. Aleluia. A gente, cada dia é um susto, cada dia é um... Cada dia uma coisa nova. surpresa Porque de assim, Deus. a gente orou muito, a gente passou por muita situação de conversar, né? Eu e a Paula. As noites assim, e aí sonhando, porque a gente falava, poxa, quando a gente carrega, não é que, quando fala isso, pode parecer, não sei se é arrogância, se ou prepotência, se eu tiver assim, me corrijam, mas parece que quando você carrega uma revelação, é difícil você se encaixar em alguns lugares. E aí, e agora, a gente ficava conversando, e as meninas, e os nossos filhos, como é que vai fazer? Cultua onde? A gente é pastor, mas é diferente você ter uma comunidade com você, né? Sim. E quando, né, para muitos que não sabiam, né, foi tudo assim, meio que, não foi meio, para nós foi de repente, né? Eu creio que isso no céu já existia. Né? Já. E dentro disso que a Paula falou, você falou assim, eu sou café com leite, eu sou quem mais resistiu, mas na nossa primeira conversa,
Quem Sim. nos desafiou e falou, e nos colocou na parede. Ela mete essa aqui, mas... Nós falamos, não, ok, tem o projeto, Deus falou. Deus falou conosco, mas vamos orar nesse sentido. E você virou pra gente e falou, Mais orar? 10 anos? Mas Orar, quanto mais 10 tempo anos? vocês vão orar mais? Mais 10 Vocês vão esperar mais o quê, então? Bom, Exatamente. só para vocês entenderem, você que está assistindo esse episódio. Bom, eu e a Marisa somos casados, vamos fazer 25 anos de casado ano que vem, né? Em 2026. Temos 27 anos juntos. Vocês estão com quantos anos juntos? 25 de casados, 29 anos. 29 anos juntos. Nós temos uma aliança aí de praticamente 20 anos, nós 4 como família, somos família. A gente tem até um grupo nosso que a gente chama de Irmãos Além do Sangue. Nós somos irmãos verdadeiramente, nós 4, temos uma aliança inquebrável e nós fizemos essa aliança diante de Deus, então nós acreditamos nessa aliança. Já passamos poucas e boas juntos. Vixe, poucas. Já choramos. Poucas não, passamos boas. Poucas já choramos juntos, já rimos juntos, já nos frustramos, já nos alegramos. Já tivemos, assim, várias ocasiões, vários tempos diferentes, várias situações diferentes dentro da nossa vida. Quando nós chegamos a pastorear juntos por acho que quase 8 anos. 8 anos. E foi muito lindo, nós tivemos um tempo lindo, um tempo de aprendizado. E aí o que aconteceu é que nós nos mudamos, nós saímos da cidade de Arujá, Sim. Vocês permaneceram em Arujá, e cada um foi desenvolver a sua própria vida. Era isso que eu queria entrar, né? Que Deus, quando Ele nos separou ministerialmente, porque juntos nós sempre estivemos, né? Sim. Mas eu creio que Deus nos jogou, né, ministerialmente para viver outras coisas para nos preparar para esse tempo. Exatamente. Que a gente vai viver, já estamos vivendo, né? Cada um de nós fomos ter uma experiência. Treinados. Fomos ser treinados. Sinto isso, que nós fomos treinados pelo próprio Deus para a gente dar conta. E em lugares diferentes, né? De formas diferentes. Então, assim, para você que está assistindo, para que você possa entender, nós mantivemos ao longo desses anos que nós não estávamos juntos ministerialmente a nossa aliança, mas ministerialmente o Anderson e a Paula foram viver uma coisa e eu e a Marisa fomos viver outra. Sim. E a gente sempre compartilhando as nossas experiências um com o outro, né? Sim. Não, estamos vivendo isso, estamos vivendo aquilo e tudo mais. O Anderson e a Paula, obviamente, muito mais ativos no reino, a gente um pouco menos ativo nas coisas do alto. Mas a gente foi cada um viver a sua jornada. E aí nós tentamos nos encaixar ministerialmente, né? Meu Deus. Eu acho que para as pessoas que querem conhecer um pouco dessa história, você deve saber que a gente tentou se encaixar dentro de ministérios já constituídos. Né? Sim. Nós tentamos ali nos encaixar e a coisa não aconteceu, né? E, na verdade, nós ajudamos muitos ministérios. Ainda hoje, nesse tempo, né? Por esse tempo, Deus deu uma experiência, particularmente eu e a Paula, algo que quando a gente foi perceber, a gente já estava cuidando de líderes. Começamos a cuidar de pastores, de igreja. Fizemos uma aliança com uma igreja que a gente permaneceu nela, né, amor? Sim. Na igreja Cidade Líder. Que foi mas assim, ó, a gente tá aqui com vocês, temos uma aliança, mas não dava para parar. Vocês estavam um pouco lá, gente, né? Um pouco, O que é interessante nisso tudo é que, assim, uma das primeiras unções, né, que o Anderson recebeu, nós recebemos, veio através de vocês. E foi de missionários, né? Exatamente. E essa unção é a que a gente carregou Engraçado que ninguém entendeu por que eu fui o único ungido missionário. Que era para tudo ser pastor. Mas era... não foi? Era muito óbvio para mim naquela ocasião. O Espírito, eu tinha uma forte convicção no Espírito desse seu chamado, desse chamado de vocês. Do ministério de vocês. Então lá foi o que norteou a nossa vida. Eu não lembro que ano foi, isso foi 2009 mais ou menos, quando você foi ordenado missionário. E nós estávamos juntos nessa ocasião e essa veia missionária é o que te move ainda. Latejando até hoje. Até hoje. Então muito legal. Bom, e aí o que acontece? Então nós nos separamos ministerialmente, mas nunca nos separamos da nossa aliança. Nós temos quase que semanalmente os nossos encontros.
Quando não dava uma semana, mas a gente sempre estava junto. Sempre se no mínimo 2 vezes por mês. Por mês, de estar lá. Bom, e aí nós tentamos nos encaixar, não conseguimos nos encaixar. Eu te falo porque em Arujá mesmo nós tentamos. Foi um tempo relâmpago, né? Nem chegamos a nos membrar. Mas nós tentamos ali nos encaixar e quando nós entendemos que a visão era muito divorciada do que a gente cria, a gente imediatamente... E eu confesso que nesse processo eu fiquei profundamente decepcionado. Não com o ministério, comigo. Eu falei, poxa, mas nós não vamos conseguir... Será que a gente não vai achar nunca um lugar para ficar? A gente nunca vai achar um lugar para ficar, um lugar para... Eu acho que você tem que ficar de frente. É o fone que eu tenho que Então, a gente nunca vai achar um lugar para que a gente se sinta em casa, ou que as pessoas nos amem. E era um grande desafio isso. E ok, ficou tudo bem. Aí acontece lá todo um processo que aí eu e a Marisa vamos parar no CFNI, lá no Texas, acontece um monte de coisa. E eu nem queria entrar muito nisso aqui. Mas aí nós somos desafiados pelo próprio Deus a começar um trabalho. E nós lutamos. Que fique constando. Nós lutamos. Mas quem nós vence? Já tínhamos quem vence a luta contra planos, Deus? Mas Deus tinha um plano maior. Então nós lutamos, resistimos, e aí chegou um momento que se tornou irresistível. Até dentro da própria cidade de Arujá, e nós vamos falar disso, algumas pessoas disseram, mas esse plano já devia existir há muito tempo. Não, meu irmão. O negócio foi relâmpago. Por isso que eu tô falando, pra nós foi relâmpago. Mas do jeito que tá andando, já tava no céu prontinho. Com certeza. Já tava. Porque e engraçado que foi até como nasceu, como que Deus gerou o nome, né, do ministério. Eu tava falando pro Rô que a primeira viagem missionária que Deus me leva pra Colômbia, em 2017... A palavra que Deus me deu, Mateus 6,10, eu compartilhei isso com vocês quando a gente estava na mesa falando. E eu falei assim, por 4 anos Deus não deixou eu pregar outra coisa, só falar, que venha o teu reino, que venha o teu reino. Aí quando você falou, Deus colocou no meu coração reino, kingdom, não sei. Aí eu falei, meu Deus, não, para. Porque não tem como, essa coisa que a gente sempre teve, né? No louvor ou na palavra, uma conexão muito forte disso, né? De falar aquilo que o reino já está no reino. Já está estabelecido no reino. Deus só revelou para nós, só trouxe a existência. Essa questão do nome foi uma outra luta minha com Deus. Quando a gente chega a um consenso, nós chegamos a um consenso de que iríamos dizer sim para aquilo que Deus estava nos chamando. Nós 4 chegamos a esse consenso juntos. Imediatamente a gente foi levado pelo Espírito a Arujá e ali nós tivemos uma direção. E Deus levou a gente pro prédio onde está estabelecida a Kingdom, lá. Ali, praticamente a região central de Arujá, na entrada do Jordanópolis, né? Uma região bem central ali. Quando isso tudo acontece, e a gente vai pensar no nome, como que esse ministério vai nascer, haviam algumas opções, né? Porque naturalmente você pensa. Só que Deus colocou no meu coração Kingdom Church. Eu falei, Senhor, eu confesso que eu me incomodei com o nome num primeiro momento. Eu falei, Senhor, não faz muito sentido. Eu acho que dá pra gente pensar numa coisa mais regional, mais local e tudo mais. Aí nós conversamos, nós sentamos nós 4, eu falei, temos um problema. Eu lembro que a Paula ainda falou, e aí, vem a CEPAS? Lembra? Você falou isso na mesa e eu falei, Paula, não é isso. Reativar a CEPAS? Não é isso. Eu falei, tem algo novo, tem uma nova estação e um chamado global para nós. Exato. Bom, aí nós chegamos e eu falo para vocês, olha, Kingdom, aí o Anderson fala, testifica no meu coração, porque isso é o princípio de muita coisa para mim. E a gente sabe que quando a gente chega em Arujá, nós estamos há um mês em Arujá, né? Um mês. Nós fez um mês lá, 1º de julho. Um mês e 5 dias, 1 mês e 4 dias. Quando a gente chega em Arujá, com esse nome, a primeira coisa assim que a gente já começa a escutar assim, de cara. Porque os caras não falam nem português, né? E aí, mania. Mania de tudo em inglês. E aí nós abaixamos a cabeça, tipo assim, não vamos entrar nessa discussão e seguimos. Exatamente. E hoje esse nome, em tão pouco tempo, já foi abraçado de uma maneira tão profunda
que as pessoas já não... É natural. É natural. Mas eu queria que eles soubessem o porquê do nome. O que acontece? Quando Deus dá esse nome para mim e confirma com o Anderson isso, e eu trago isso para as nossas esposas, a gente traz isso para a mesa na discussão, eu confesso que eu já estava lutando com Deus há uns dias ali, quando a gente vai definir essa questão do nome, e eu estava lutando com Deus pelo seguinte motivo. Acho que as pessoas não estão prontas para essa abordagem em outro idioma. E a gente pode estar passando a mensagem errada, de que a gente quer ser meio metido a besta, alguma coisa assim. E aí eu começo a orar ao Senhor, e nós temos uma prática de oração diária, de busca ali diária, e eu começo a orar ao Senhor, e eu falo, Senhor, mas por que esse nome? Esse nome, meu coração, não sei, é legal, mas não é. Mas por que esse nome? Bom, o Senhor fala, o Espírito Santo fala ao meu espírito. O Novo Testamento, a Nova Aliança, foi escrita por quem? Por judeus. Em que lugar, predominantemente? Obviamente que há ali um id sendo cumprido, então ela sai de Israel, mas nasce originalmente em Israel, no meio do povo judeu. O nosso líder é judeu, Jesus. Os seus discípulos são judeus. E o idioma falado é o hebraico. Mas o Novo Testamento ele vem em grego, né? Ele vem sendo compilado em grego. Existem pormenores nessa história, mas resumidamente é isso, né? Até o que é escrito em outro idioma, no aramaico, ele é convertido em grego. E por que isso é feito em grego? Porque é naquela ocasião a língua universal, uma língua global, né? É a língua... É o que estava alcançando a terra, é o inglês da época, né? É o inglês da época. Então, quando eu começo a ter essa resistência com o Pai, eu orando e pedindo discernimento, e falando, Senhor, que não seja nossa escolha. Para que tudo seja do teu coração. Que tudo seja do teu coração. E aí, quando Deus me fala isso, me chama atenção a isso, me leva a isso, eu falo, cara... Anderson, não tem como. Achamos o sentido disso tudo. E aí faz muito sentido. Então a Kingdom Church, ela não é uma igreja local. Então você que está assistindo isso, eu preciso que você entenda que o que o Espírito tem ministrado aos nossos corações isso é um ministério global, com objetivos de alcançar outras pessoas em outros lugares. Arujá é só a incubadora, né? É só o primeiro... Arujá é Belém. Arujá é só o lugar do nascimento e de treinamento. Mas nós vamos a outros lugares. Até porque nós recebemos uma palavra de que nós deveríamos retornar de onde nós... Sim. Isso é bem lembrado. Paramos. Isso é bem lembrado. Um pastor de Arujá ficou bem... revoltado com a gente, porque a gente estava indo para Arujá, revoltado mesmo, assim, falou coisas que nem cabe aqui dizer, mas até a escolha de Arujá nós resistimos. Exato. Nós resistimos. Mas foi verdadeiramente Deus que falou. Deus usou uma pessoa do Nordeste, né? Um pastor do Nordeste. Assim, o pastor foi tomado assim por uma unção. E ele veio, nós estávamos, sei lá, em 400 pessoas naquele auditório. Pelo menos 400 pessoas. Ele vem até mim e diz, Deus está mandando você voltar exatamente do lugar onde você parou. Mas ainda eu lembro, né, que nós não tínhamos ainda a questão da igreja. Não, quando aconteceu isso... Até quando veio essa palavra para vocês, nós imaginávamos que era outra coisa. Que a gente podia ajudar em outra igreja. Por isso. Nos nossos pensamentos... A gente vai somar força com outro ministério, com outra igreja e tal. Até porque a ideia é sempre somar, sempre que pode. Por isso que é reino. Mas na prática não é assim que funciona. Infelizmente, a Kingdom, ela nasce também com esse objetivo de quebrar algumas estruturas religiosas. Era isso que eu ia te perguntar, né? O que é o reino, né, para você? O reino de Deus na prática, né? O que significa para você? Eu creio assim, Paula, eu tenho um grande temor no meu coração. Existem teofanias, né, que é quando Deus se faz
presente fisicamente na Terra, quando Deus desce à Terra fisicamente, eu fico pensando o seguinte: Jesus pode todas as coisas. Inclusive, Jesus pode descer na Terra e dar um passeio. Por que não? Ele pode todas as coisas, ele é Senhor de todas as coisas. Nós não podemos limitar isso, ok? Vamos só fazer um exercício. Um exercício assim de fé. Jesus pode. O meu grande pensamento, para responder a tua pergunta, é: dentre todas as igrejas que existem, qual igreja Jesus diria, eu quero visitar? Eu não estou falando do Jesus que habita em nós, do Espírito Santo que habita dentro de nós. Nós cremos nisso. Mas eu estou dizendo assim, numa visita física, tá? Corpórea. É só para fazer um teodrama. Só para a gente fazer um teodrama para a gente poder entender esse contexto. Qual igreja ele visitaria? Então, por que eu faço essa pergunta? Porque eu acredito que nós somos muito institucionais. Então nós criamos doutrinas que a Bíblia não cria, nós criamos preceitos que a Bíblia não estabelece, ou quando ela estabelece nós o ampliamos, ou distorcemos, ou reduzimos. Então, o reino para mim, provavelmente ele é divorciado da instituição. Do sistema. Eu acho que ele tá muito fora do sistema. Entende? Então, o reino para mim é você realmente revelar Jesus. Assim na terra, como no céu. Como é no céu. Então, é verdadeiramente você ser aquele que carrega a presença na simplicidade. Eu tenho um filho de 16 anos, eu tenho um filho de 22 anos, eu tenho uma filha de 25 anos. Vocês têm as duas meninas também, a Beatriz de adulta, a Isabelle ali na pré-adolescência. Nós não temos nenhuma chance com esse mundo se nós prendermos os nossos filhos debaixo de um jugo da religiosidade. Então, é aí que a religiosidade ganha. O sistema religioso, ele vem tão caracterizado, ele vem tão pesado e tão livre ao mesmo tempo, que as pessoas elas estão tendo uma postura que não revela o reino dentro da igreja. Dentro da igreja eu digo instituição. O que você fala de reino, eu comungo parecido, por isso que a gente está aqui, porque o reino de Deus ele não é uma religião, ele é revelar um estilo de vida que vai impactar pessoas através, primeiro, do seu caráter, postura, na própria sociedade. Então, assim, é engraçado, né? Nós como pai, eu sou pai, você é pai. Em que segundo da tua vida você teve algum ciúme do teu filho, dos teus filhos? Qual momento? Vamos usar o Gui. Gui tá um homem, a gente passou por ele agora ali. Você vê, tá um homem formado, tá uma mão e tal. Aí ele começa a assumir algumas áreas que você fazia. E em algum momento passou na tua mente e falou assim, preciso dar uma segurada nesse menino. Não. O pai é aquele que quer que o filho vá além. Então, eu quero que o Maurício que tá aqui, que o Guilherme, que a Gabriela, sim. Que eles vão além. Isso é a revelação do reino dentro. Agora vamos trazer para o ambiente igreja. Ambiente igreja. Qual é a revelação para que você que está assistindo entenda por que reino? A gente conversa muito isso. Eu sei que quando o cara entende o reino, 5 minutos conversando com ele. Eu acho que o nosso grande desafio como igreja, e sendo a igreja, é quebrar algumas barreiras institucionais para nós alcançarmos e revelarmos o reino para pessoas que nunca se submeteriam a uma instituição. Eu acho que o grande desafio a instituição, ela é importante, a igreja é uma coisa importante, mas necessariamente ela não revela o reino. Porque ela já falou. Mas o reino sempre revelará a igreja. Você tá vendo? Nem toda a igreja revelará o reino. Mas todo reino revelará a igreja, que é o corpo de Cristo. Então nós não temos que formar o corpo de Cristo.
o corpo de Cristo ele já existe, nós temos que revelá-lo. E como que eu revelo ele? Então, através da religião não consegue. E nem através de uma instituição criada por homens com regras. Para mim, na nossa visão, o que nós temos conversado e compartilhado é que o reino, ele começa dentro da nossa casa. Isso. Exatamente. Com a nossa vida cotidiana. É no nosso trabalho, dia a dia. É no nosso dia a dia. Ali nós revelamos o reino. É. Então, é só uma extensão daquilo que nós vivemos na sociedade. E sabe que eu acho que está sendo lindo, né? Essa experiência que nós estamos vivendo na questão do reino, é porque a Kingdom, ela nasceu, não foi a gente que montou ela. Não, então, aqui que... Então, nossa, não abriu a igreja. Igrejas... Nós não abrimos igrejas. Igreja não abre. Né? A gente só está sendo uma... Nós só dissemos sim para o Espírito Santo, para Deus. Então, igrejas não se abrem, nascem, né? O reino, ele se manifesta nascendo, não abrindo. Ele estabelece, ele vem, ele traz isso... E por isso que, um adendo, né? E por isso que as pessoas, quando olham para nós hoje, e ainda não inauguramos, e elas não entendem, acham que a gente já tinha programado isso. Por quê? Pela mente religiosa e porque Deus é grande, gente. Isso. Ele já nos instituiu de uma forma simples, né? Mas com o coração totalmente voltado para Ele e de uma forma que todos veem, né? Então, eu acho que essa é a dificuldade para a mente escassa, a mente religiosa, né? Eu acho que a Kingdom, ela vem, assim... Eu não ousaria dizer, e você que está assistindo a gente não pense isso, que nós, eu tenho dito muito isso, que nós estamos inventando a roda. Não. Que nós somos os únicos detentores de uma visão verdadeira, até porque isso faria de nós uma seita. E definitivamente não, pelo contrário. A gente acredita que há espaço para muitas doutrinas e para muitas visões ali dentro de uma instituição. No nosso caso, Deus nos chamou para uma medida diferente. Então, aí alguém pode dizer assim, então vocês estão na hipergraça, no pode tudo? Não, é o contrário. Algumas coisas básicas da doutrina religiosa nós temos tirado da liturgia da nossa igreja, da igreja que o Senhor confiou a nós, a igreja de Cristo, mas aquela que ele confiou a nós. Mas então nós tiramos algumas liturgias de religiosidade que nós acreditamos que não necessariamente estão erradas, mas poderia servir de uma distração para o verdadeiro alvo. Mas em outros casos, por exemplo, a gente tem aplicado como poucos aplicam. Vou dar um exemplo. Na oração, no aspecto de oração, nós estamos muito Deus é amor. Verdade. Meu Deus. Nós estamos muito Deus é amor. E eu falo isso com todo respeito, porque Deus é amor é conhecida, é uma igreja pentecostal tradicional, de uma doutrina bem fechada. Mas a Deus é amor é conhecido como uma igreja que ora bastante. Sim. É verdade. Ou não? Claro. Sim. Meu Deus. Fala pro pessoal aí o que está acontecendo. Nós oramos todos os dias à meia-noite. Quer dizer, ali é 1 hora ali praticamente que a gente fica todos os dias, a nossa orando em conjunto. Então, quer dizer, em termos de oração, é bem difícil você encontrar igrejas que façam isso de maneira, vamos chamar aqui de institucional, né? Uma coisa assim. E nós fazemos. Essa é a nossa política. Sem peso. Sem peso, com liberdade. Isso. Outra coisa, nós temos tido um povo que tem orado 3, 4, 5 horas por dia fora disso. Aí você fala pra mim, Rodrigo, como assim? Uma das primeiras ministrações que nós fizemos nessa pré-inauguração, nessa fase de alinhamento, a gente tem chamado de encontros com a presença, nós ensinamos, por exemplo, para as pessoas o que acontece quando você ora em línguas o tempo todo. Então, quer dizer, nós fizemos da cultura. Isso já está fazendo parte da cultura. Já está fazendo parte da cultura. Então, da identidade. Igreja, então, nos cursos que nós temos ministrado para os obreiros, nos treinamentos e tudo, nós temos dito: orai sem cessar, o tempo todo orando, o tempo todo em oração, o tempo todo em oração em língua. E aí a gente começou a ver uma explosão da presença do Senhor. Então, assim, vou te dizer, nós somos uma igreja que nós não temos vários rituais cerimoniais, assim, vamos chamar, convencionais. Então nós estamos talvez bem fora da caixinha. Só que
existem aspectos básicos em que nós somos bastante conservadores. Exatamente. Exemplo, nós acreditamos que uma igreja que não ora, não se converteu. ela é um clube, ela é uma fraternidade. Primeiro, começa aqui. A pessoa que se diz cristão ou que faz parte, vamos chamar de evangélico, né? Eu prefiro cristão. A pessoa que se diz cristão e não ora, não tem um tempo de oração mínimo. Então, Anderson, mas o homem médio, o cristão médio... Mas a verdade é essa, o cristão médio não ora. Isso é um fato, gente. Você tem estatísticas... Por isso que a nossa preocupação é trazer esse tempo. Então, e aí quando você vai conhecer, a gente conheceu pastores no mundo, né? Ao longo de vários lugares do mundo que a gente teve, a gente já conheceu homens de Deus simples, complexos, humildes, arrogantes. Nós conhecemos todo tipo. Todo tipo. E é bem difícil você encontrar homens de Deus que oram. Claro, a gente tem amigos que claro, põe a gente no chinelo nesse aspecto. Tem gente que ora muito. Não tô dizendo que a gente ora mais que todo mundo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. A gente vem de um lado quebrando vários aspectos de religiosidade, mas a gente não abre mão do quê? Leitura da palavra, jejum e oração. Então, quer dizer, esse é o nosso tripé básico assim de doutrina. Aí o restante a gente vai fazendo de um jeito diferente. O que a gente precisa... Pode falar, filho. Então a missão principal da Kindle é revelar o reino e trazer essa identidade na cultura, né? De uma forma que... Da forma de se estabelecer a honra. E uma coisa na cultura é o avivamento, né? O avivamento. O que acontece? Aqui talvez eu possa até apanhar um pouquinho nessa hora. O que acontece? É só não fazer os cordos. Não, eu vou até apanhar, mas eu vou falar com muito respeito. Com muito respeito mesmo. Nós temos os nossos irmãos calvinistas, que eles possuem uma linha teológica X. Nós temos os nossos irmãos arminianos, que eles possuem uma linha teológica Y. Nós temos as igrejas reformadas, as grandes denominações, a igreja presbiteriana, a própria igreja batista, são ministérios seríssimos, íntegros. Então você vai encontrar cada um ali com a sua linhagem teológica. Nós temos os pentecostais, nós temos agora, numa construção mais recente, os neopentecostais, que é tratado pejorativamente por quem desconhece, e eu não acho que a igreja neopentecostal é problemática como desenho. Claro, existem distorções, é fato, mas existem distorções terríveis no calvinismo, no arminianismo, no próprio pentecostalismo. Então, assim, isso tudo são divisões teológicas. Certo. Quando a Kingdom nasce, nós temos a nossa carta de fé, nós temos a nossa base de fé. E dentro da nossa base de fé, a gente consegue olhar para o calvinismo e entender o raciocínio deles, embora a gente possa não concordar. Nós conseguimos olhar para os arminianos e entender o raciocínio deles, embora em algumas coisas a gente possa não concordar. Nós podemos olhar para os nossos irmãos pentecostais, que eu acho que é de quem a gente mais se aproxima teologicamente. Nós somos, eu diria que nós somos pentecostais carismáticos, vamos chamar assim, que é uma teologia mais moderna. Só que a nossa preocupação é pouco ligada a isso. Então, assim, nós não negligenciamos essa ciência teológica e essas variantes dentro da teologia, mas para nós, Paula, e é isso que as pessoas têm que ter em mente, nós entendemos que mais do que ser teologicamente de uma corrente, nós temos que ser carregadores da presença. E nós temos que ser glória a Deus, avivalistas. Aleluia. Então, o que vocês são? Avivalistas. Vocês podem dizer assim, vocês são reformados? Não. Vocês são pentecostais? Não. Vocês são o quê? Eu colocaria a gente nessa categoria de avivalistas. Porque o avivalista, ele crê no mover do Espírito Santo. Ele não limita o agir do Espírito Santo. Isso seria trazer o céu para a terra? Isso seria trazer o céu para a terra. Sabe por quê? Porque sabe o que eu acho? Eu já estudei bastante teologia ao longo da minha vida e
e consigo entender todos os raciocínios. Eu consigo entender cada um deles. Só que eu acho que todo o problema dessas linhas teológicas, Paula, é que nós pegamos Deus com a sua grandeza e nós, sendo criatura, tentamos explicar o Criador. Colocamos primeiro ele numa caixinha. Primeiro que se a gente tentar explicar o Criador, sendo criatura, e se nós conseguíssemos, já estaríamos errados de crer nesse Criador que pode ser explicado pela sua criatura. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, com todo respeito aos irmãos, eu vejo aqui na internet os caras debatendo, não, mas isso é assim, mas isso é assado, mas isso é daquele jeito, mas isso é debatendo profundezas teológicas que eu não negligencio. A maioria dos assuntos ali a gente já estudou, a gente estuda e tudo mais. Mas, de verdade, meus irmãos, e com todo respeito aos debates, eu acho que é irrelevante algum tipo de discussão. Nós temos que ser, sabe o quê? Meu irmão, seja avivalista, carregue a presença do Senhor. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Ore pelos enfermos. E leve as pessoas a Cristo. Isso. As pessoas estão desesperadas por um socorro e as pessoas não estão querendo Jesus porque nós estamos apresentando um Jesus teologicamente controvertido. Então vai um cara na internet e fala, a Bíblia não é inerrante. Aí vem outro, a Bíblia é inerrante. Aí o outro diz, eu sou pós-tribulacionista, eu sou calvinista, os arminianos estão errados. Aí vem um outro e fala, o adventista do sétimo dia, não sei o quê. E aí, e com tudo gera isso, uma discussão cada um tem a sua não chega em dose. lugar nenhum. Cada um tem a sua dose de razão, mas nós não estamos salvando gente. A ideia do evangelho é alcançar Não estamos isso. cuidando de gente. Jesus, ele veio para instituir aqui na Terra o amor. É você se compadecer pelas pessoas, é você estar orando pelas pessoas. Nós temos uma das culturas, né, da igreja, essa oração é a nossa primícia, que nós temos nos juntado em unidade, orado uns pelos outros. E o que Deus tem feito nesses momentos, durante essas orações, os testemunhos, as pessoas sendo curadas, sendo salvas, sendo libertas. Então, o diferencial... Então, o diferencial realmente, ao invés de ficarmos tentando, né, uma linha teológica, é amar ao próximo, é orar, é ter conhecimento da palavra, porque nós somos avivalistas. Mas isso é importante. Uma coisa que nós prezamos muito é ter o conhecimento da palavra. O mínimo, né? E uma coisa que eu acho que diferencia o avivalista, que às vezes a pessoa que está até nos ouvindo, né, ela deve pensar, ser um avivalista é carregar dons, né? Manifestar dons. E é diferente, você carregar a presença. Quando você tem uma maturidade, já entra, né, na questão de sermos filhos maduros, você entende que você porta alguma coisa que não é sua, você carrega... Jesus, você carrega o Espírito Santo dentro de você, e aonde você está, você nem precisa manifestar dons. A presença que está em você já muda o ambiente. Já muda. Exatamente. Então, seu estilo de vida. Então eu acredito que tem diferença, né, em ser o avivalista de uma pessoa que libera dons, né? Que tem um dom e manifesta os dons. Até né? porque nós sabemos, do ponto de vista teológico, que uma vez que um dom lhe é dado, ele não é retirado, não é revogação de dons. Exatamente. Então nós vamos encontrar pessoas que podem fluir em dons espirituais e não ser avivado. E não ser carregador da presença, e não ser avivado. Por quê? Porque eu tenho lá o fluir, existem pelo menos... Paulo vai escrever aos Coríntios e nós vamos ter lá 9 dons listados, mas a gente também acredita que Paulo não seria capaz de descrever o Espírito Santo, então existem outros, mas seguramente na palavra nós conhecemos 9 e esses 9 são suficientes para nós debatermos, para a gente também não criar nenhuma heresia. Mas, assim, nós sabemos que isso também não limita o Espírito Santo. Então, o que vai acontecer? Você vai encontrar, às vezes, um homem que é adúltero, mas que está fluindo em dons. Então, quer dizer, do que adianta eu fluir em dons se eu não tenho testemunho? Do que adianta eu ganhar o mundo se eu perder a minha casa? Então, nós acreditamos no fluir em dons e nós buscamos isso todos os dias. Mas nós acreditamos que o evangelismo mais poderoso nós fazemos com a boca fechada. Porque o nosso estilo de vida. Eu acho que o Anderson podia falar sobre isso. A diferença, por exemplo, né, de um avivalista na adoração, numa adoração profética, né?
Não é um louvor somente tradicional, aquilo que você ensaia quadradinho, bonitinho. Tocando um CD, né? Tocando um CD, né? com um roteiro. Mas o que é essa adoração profética? Então, muitos na igreja ainda confundem a questão da adoração com um louvor. Adoração é uma coisa, louvor é outra coisa. Adoração é altar, é quando entra na presença. A gente vai ouvir através da palavra de Deus, quando fala de adoração, não é Abraão subindo com Isaac a um monte e dizendo, nós vamos adorar o Pai e voltaremos. Ele não está levando um violão, uma guitarra, ele está dizendo, ele está levando lenha e sacrifício. Então, ali, isso é adoração, é quando eu como me respondo ao altar, como que eu sou diante do altar, o que eu estou disposto a liberar sobre o altar. Isso é adoração. Aí a gente, quando fala isso, a gente tem trabalhado muito isso, e repito, a gente não é o descobridor da roda, não. Mas essa revelação, quando caiu sobre nós, né, amor? Foi tremendo. Deus falou muito forte, ele falou, filho, altar é adoração, louvor é onde eu gero habitação. Como que eu gero habitação? O que eu ouço, o que eu vejo? E aqui cai a questão da postura, né? A gente vê, que é o que o Rodrigo estava falando, a gente vê homens, né? Eu usaria outra palavra no que ele falou, fluir. Eu entendo que a pessoa funciona, fluir é diferente. Quando eu estou fluindo nos dons, e isso vai acontecendo, o homem, ele é muito... Ele trabalha, a gente precisa trabalhar muito a questão do nosso orgulho, da nossa altivez, da vaidade. Deus está me usando, Deus me usa. Sim, mas irmão, você é ligado a uma fonte. Quando você está ligado à fonte, Deus falou isso muito, muito comigo, eu fiquei horas chorando. Eu fiz uma viagem quando eu fui para a Patagônia e eu cheguei diante de uma das maravilhas do mundo lá, que é a geleira de Perito Moreno. Sei lá, 1.000 quilômetros para cima não tinha água potável. Nós descemos 1.500 quilômetros e chegamos até Perito Moreno. E ali você podia pegar o copo e beber ela direto, você não precisava ferver a água, não precisava fazer nada. É uma água que o pH dela é altíssimo, uma água excelente. E aí Deus falando pra mim assim, tá vendo aí, filho? E eu tava na onde eu estava, que a gente ficou alojado ali, do outro lado tinha um mar lindo, mas só que não podia beber água. Eu fui abrir a água da torneira, não podia beber. Eu falei, mas como é que... Ele falou, não, a água aqui vem de tal lugar e tal. Aí eu falei, Deus, o que o Senhor quer dizer com isso? Ali Deus falou pra mim assim, muitas vezes as pessoas, elas estão funcionando, mas elas não estão mais ligadas à fonte. Aí quando eu... Sai água, mas não é limpa. Sistema, isso, né? Essa água ela não vai te dar o que você precisa. Pelo contrário, se você tomar essa água, ela vai te deixar enfermo. E aí quando eu saio de Perito Moreno, eu desço mais 2.000 quilômetros. A mesma água, a mesma cor, a mesma temperatura que saía daquela geleira lá embaixo, era a mesma água. Aí Deus falou comigo sobre a questão de fluir e funcionar. A glória, quando ela vem sobre a pessoa, quando você busca a presença, quando você está em oração e Deus começa a fluir os dons através de nós, todos percebem. Mas quando a glória sai por conta da arrogância, do orgulho, da religiosidade, do pecado, as pessoas não percebem e elas continuam porque elas falam assim, eu sei fazer, eu funciono. E só para concluir, aí quando Deus fala isso aqui, Rô, eu falei, pai, mas como que eu não quero sair da tua presença? Aí vem a questão, só para concluir o que a Paula falou da adoração. Aí fala, filho, para você continuar fluindo em adoração, você precisa estar ligado à fonte. Aleluia. Se você está ligado à fonte, não importa a distância que você está dela, você vai continuar fluindo com a mesma temperatura, com o mesmo sabor. Não é sobre ser músico, né? É sobre ser adorador. Isso. É adoração. Então a adoração, a Kingdom traz essa identidade também, que a gente vai ter muitas escolas ali, que quebra um pouco essa questão de falar assim, o que é louvor? Louvor, nós vamos gerar habitação aqui, A gente quer Deus aqui no meio de nós. Como? O que você ouve, o que você consome, é o que você empresta. A gente, estilo de vida. O Rô fala assim, eu não paro para ouvir qualquer um, eu também não paro.
Até mesmo tipo de mesas, né? Então isso traz o reino de Deus estabelecendo a habitação. O Salmo vai dizer que Deus habita no meio dos louvores. Aí sim. Agora imagina uma pessoa que está fluindo em adoração profética, uma adoração entregue, porque isso é entrega, e você começa a misturar o louvor no meio dela. O que não acontece num encontro desse? Você vê que aí a gente pode vai ficar horas falando. Adoração, louvor, música gospel, que são diferentes de tudo isso. Voltando a falar para linkar com isso que o Anderson falou, nós trouxemos um conceito para dentro da nossa comunidade. Obviamente esse conceito não é gerado por nós, isso já existe há muito tempo, mas nós trouxemos como uma primícia o cristocentrismo. Sim. Então, uma das coisas que nós temos feito dentro da Kingdom é nos desenvolver como um todo em volta de Jesus. Jesus é o nosso centro, Jesus é a nossa base, Jesus é a nossa pedra angular, Jesus é a base estrutural de tudo que nós estamos construindo. Isso faz com que a liderança seja estimulada, e nós temos feito isso. A nossa liderança é estimulada a falar pouco de si e muito de Cristo. Aleluia. E da sua obra. Então, tudo sobre ele. Tudo sobre ele, não é sobre nós. Claro que vez ou outras pode contar algum testemunho, é natural, até porque nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, então contar testemunho é importante, mas sempre falando menos de nós e mais de Cristo. Daquilo que Cristo veio fazer. Né? Outra coisa também importante, é porque às vezes a gente acaba se tornando antropocêntrico, o homem vira o centro. E nós temos que ser cristocêntrico. Cristo é o centro. Então, eu tenho dito até para o corpo pastoral, né? É um corpo pastoral bastante robusto com a gente, homens íntegros, mulheres íntegras, mas eu tenho dito para eles exatamente isso. O maior aqui é o menor. É o menor. Então, aqui os pastores, nós cremos na honra, nós cremos nos princípios de honra, eu creio que eu prospero não são que eu honro, nós temos profunda base acerca de honra. Então, assim, nós cremos em excelência, nós cremos em várias coisas que devem ser feitas ali para que a coisa flua no mundo físico e no mundo espiritual. Mas, acima de tudo, é que nós temos dito, como nós estamos sendo aqueles que têm a missão de revelar o céu na terra, é que ele cresça. Exato. E que a gente diminua. Então, esse é um dos grandes princípios basilares da nossa comunidade. Que ele cresça e a gente diminua. Eu vou dar um exemplo. Quando nós chegamos ao prédio hoje da Kingdom, alguém olhou e disse, olha aquela sala ali, aquela sala é maravilhosa para ter um gabinete pastoral. Nós dissemos, verdade, é ótima para ter um gabinete pastoral. Não será uma sala de oração. Será uma sala profética. Porque nós não precisamos de gabinete pastoral. Alguma coisa contra quem tem? Não, é a nossa medida não ter. Exatamente. Lá nós temos uma área lateral que alguém olhou e falou, olha que coisa boa, dá para pôr os carros dos pastores aqui, numa área reservada. Ótima ideia, essa é a ideia natural. Nós vamos fazer aqui uma área de entretenimento para as crianças, vamos colocar um playground, uma área... Porque nós estamos... eu quero que vocês entendam. Nós mesmos estamos nos desconstruindo. Nós estamos nos desconstruindo. Então nós estamos quebrando algumas barreiras religiosas e estabelecendo valores que para nós são inegociáveis. Que é o quê? O testemunho, a integridade. Vocês são perfeitos? Não. Cristo é. Mas a gente é aperfeiçoado pela presença mas dele. Mas dá para trabalhar a santidade, né? Dá para trabalhar. Então, é isso que eu quero que você entenda, que a Kingdom, ela nasce com esse propósito. Menos de nós, mais dele. Mais dele. Porque então, esse é o nosso... É que a gente não tem nem nome, gente. A igreja não tem nome. É reino, gente. E por que no inglês? Para você que chegou agora, no inglês, porque essa é a língua universal. Porque é uma língua universal. Rodrigo, mas isso é muito chato. Então, os discípulos talvez ouviram... Mas, peraí, a gente precisa... escrever em grego. Desculpa, tá? Alguns aqui vão até... Estranho que eu vou falar, mas a gente precisa colocar a nossa foto lá na frente. Você e a Marisa abraçada de um lado e eu e a Paula do outro. Então, mas você sabe que eu ouvi esses dias... Não vai pôr? Não vai pôr? Nem de brincadeira. Eu ouvi esses dias exatamente isso. Uma pessoa disse assim, olha, vocês reclamam de nós católicos que nós somos idólatras. Aí.
Mas a igreja evangélica, nós ainda adoramos santos que têm histórias, que têm jornadas, que passaram por um canon lá, uma canonização. E vocês que estão adorando homens aqui, assim, esses homens... Nossa, desculpa. E, gente, falando sério, eu não vou defender aqui a doutrina católica, porque ela tem vários problemas sérios, teológicos, mas assim, cara, essa expressão é absolutamente correta. Por quê? Infelizmente, porque essa história do pastor ser um super-humano e tudo mais, ok, se tá funcionando aí, tá tudo bem. Na nossa medida, nós acreditamos que não. O que nós temos é que mas uma coisa mais que tem, servir, uma coisa nós temos que aparecer menos, nós temos que... Desculpa. Uma coisa que tem me incomodado, os homens têm cultuado homens, não têm se juntado, fazendo ajuntamentos para adoração, para cultuar a Deus. Porque eu vou no lugar porque fulano vai pregar. Isso então, eu não tenho um problema com isso. Desculpa eu entrar aqui no meio disso aqui assim. Mas eu acho que a gente não tem que julgar os outros. Eu também. sei, não é nem julgamento, mas assim, meu irmão, ok, tá funcionando aí, mas qual é o problema de você fazer um ajuntamento para adorar a Deus? Claro, a gente tem as nossas referências, nós temos homens que a gente respeita, mas qual que é o papel principal disso? É fazer que nem... Eu escutei isso uma vez, lá na década de, sei lá, final de 90. Um dia eu tava num ajuntamento, Marcos Witt, ele entra, começou uma gritaria, eu vim aqui pra te ver, ele parou, ele mandou todo mundo parar e falou, gente, eu sou aquele que leva vocês à presença. Eu não tô aqui, eu não sou o ponto principal. Não, mas é isso. Nós temos que entender isso, que nós temos que ser diminuídos. Isso, é isso. E os líderes têm que ser diminuídos. Ah, não, mas é importante que seja uma referência. Ok, nós somos referência para muitas pessoas. Sim. As pessoas nos têm como referência. Só que isso não dá para nós nenhum benefício. Isso nos dá maior juízo. Porque o peso é maior. Responsabilidade. Porque se a gente falha, a responsabilidade é maior. Então, o que eu prefiro? Nós temos feito esses encontros da presença e nós temos estimulado, por exemplo... ao final de cada encontro ali nós temos um momento de ativação. Sim. E naquele momento de ativação, a gente chama algumas pessoas à frente para orar por outras pessoas, e nós temos ensinado as pessoas a orarem umas pelas outras. Por que isso é importante? Porque às vezes a pessoa acha que só a oração do pastor X... Então, é isso que eu tô falando. Boa. Então, assim, não. Nós temos criado uma comunidade saudável e louvado seja Deus por isso. Sim. Tanto é que o primeiro curso que nós fizemos, e sábado agora nós vamos ter o Repeteco, dia 9 de agosto, eu não sei quando que a gente vai colocar isso aqui no ar, mas sábado agora, 9 de agosto, nós vamos ter para quem não fez, nós tivemos na primeira turma cerca de 40 pessoas, olha só, uma igreja que não inaugurou, placa, uma igreja que não tem placa, não tem nada, não tem nenhuma identificação. Nós tínhamos no primeiro curso de obreiros 40 pessoas matriculadas assistindo o curso. Para servir. Fora os que não puderam. Aí nós tivemos que fazer agora, vamos fazer no dia 9, sábado, a segunda edição, a segunda turma. Então nós fizemos uma turma de semana, terminou em 2 dias, agora nós vamos ter sábado uma tarde inteira para poder dar conta de todo o conteúdo, em que nós estamos ensinando a visão, ensinando teologicamente o básico do que nós cremos, né? E para nós estarmos em alinhamento, para nós entendermos qual é a nossa medida. E nós já está esgotado também. Então assim, como pode, nós fizemos uma ceia domingo, que nós tínhamos assim mais de 100 pessoas sem inaugurar a igreja. Mas por que eu estou contando isso? Ah, mas o número é importante? Não, eu acho que o número, se você for contar, em alguns momentos da antiga aliança, ele foi considerado até pecado fazer o censo. Porque você estaria tentando medir ali o que eu sou um desses Deus... que tem um... Então eu também não sou muito apegado a isso. Mas por que eu estou contando isso? Porque o que tem gerado esse movimento espontâneo, porque nós não fizemos evangelismo de rua, nós não fizemos nenhum trabalho, nós não fizemos nenhum evento, não fizemos nada. Nós estamos fazendo encontros e o povo vai aparecendo, Mas o que tem feito isso? Meus irmãos, é presença, é Espírito Santo. Eu até tenho uma explicação para isso, né? Diz aí. Porque a nossa essência é Jesus. E é a maneira que ele fazia. Jesus, uma palavra, ele trazia a multidão. Exato. Uma palavra.
Então, a unção, a gente fala muito isso, né? Que a unção faz tudo, né? E a gente, é surreal o que está acontecendo. É surreal. Até falando da ceia de domingo, que foi algo assim... Não, a ceia quebrou vários protocolos. Muitas pessoas que estiveram ali testemunharam, falou assim, é a primeira ceia que eu tomo na minha vida. E não é porque a pessoa não tinha conhecido Jesus. Não, ela estava na igreja. Enfim. Mas nunca ela está na igreja há uma vida e nunca tinha... Ela falou que nunca tinha tomado várias. Que, olha, eu nunca tomei ceia na minha vida. Eu nunca conheci verdadeiramente, né, qual é o significado real. E hoje Deus trouxe isso. Mas na tua igreja pode tomar ceia assim, velho? E eu lembro que a Paula conversando comigo, né? Que elas estavam arrumando lá a mesa da ceia, e depois o outro dia chegando, ela falou, Má, o que você falou, né? Eu tive pouca fé. Eu tive, gente. Por quê? Porque nós preparamos uma mesa, aí nós falamos assim, vamos colocar a cadeira só desse lado, aí se chegar mais gente, a gente corre, pega as cadeiras e tem que fazer o quê? Coloca do lado de dentro. Gente, nem começou. A nossa igreja tem um estacionamento. A gente teve que arrumar 3 estacionamentos do povo chegando. Não cabia gente. Aquele dia eu falei assim, Senhor, como a minha visão está me limitando. Porque, assim, Deus, ele faz muito além daquilo que a gente acha que vai acontecer. Não, vai vestir as pessoas. E, assim, desde que começou, né, que nasceu a Kindle, tá sendo tudo diferente, né? Nós vamos inaugurar ainda daqui a um mês, quer dizer, e nós estamos fazendo encontros para alinhar o povo que vai estar servindo. No dia 0, vamos supor assim, tinha 80 pessoas. Exato, no dia zero, numa reunião, né? Só para ficar claro aqui, tá? Ninguém tá batendo no aquário de ninguém, não. Ninguém tá chamando ninguém. Na verdade, assim... Porque isso não é o nosso princípio. Eu até tenho dito que o Senhor nos justifica, né? O Espírito Santo é nosso testemunho. A gente, obviamente, que a Kindle não nasce para tirar ninguém de outras igrejas. Isso não acontece. Não é o nosso foco. Inclusive, nós temos dito para as pessoas que estão conosco, não convide quem já está congregando, que a gente tem que saquear o inferno. É que a maioria é gente que a gente não conhece. A maioria é pessoas que a gente não conhece. É a unção que tá trazendo. Então isso é um princípio e o Senhor nos justifica. Eu não vou nem entrar nisso. Não, nem vamos entrar. Deixa o fruto dizer por ele. Mas assim, vamos lá. O que eu quero que as pessoas entendam é que nós estamos fazendo só o arroz com feijão. O básico. Nós não temos pregado. Só imitando Jesus. Nós não temos pregado de uma maneira assim, extraordinária, não temos sido... Não, então é porque o pregador é fora do normal, uma eloquência. Não, nós temos pregado o arroz com feijão, o básico, a simplicidade do evangelho, o plano de salvação, né? Os princípios básicos. Falamos, por exemplo, sobre o orar em línguas como ferramenta espiritual. Primordial. Falamos sobre frutos do Espírito, falamos sobre batismo no Espírito Santo, falamos sobre dons espirituais, né, o fruto do Espírito e os dons espirituais, sobre as obras da carne. Então, quer dizer, nós temos falado o básico. E dentro da liturgia nós temos algumas mudanças. E uma das coisas da Kindle que tem assustado as pessoas é que, por exemplo, nós não abrimos o culto. Então não há uma abertura do culto. Não. Você vai chegar na Kindle, vai dar o horário do culto e simplesmente o que nós chamamos de ministério de atmosfera vai começar a gerar habitação, atrair a presença. E aí você já fica meio chocado, que você fala que não tem ninguém dizendo boa noite, bom dia, mas seja bem-vindo. O legal, deixa eu concluir. O legal é o povo um olhando pro outro. Começou? Não sei se começou. O cara não sabe se começou ou se é um ensaio. Isso é legal. Mas aí nós vamos pra atmosfera, estabelece aquela atmosfera, o céu começa a descer. E qual que é o padrão? Arranca da tomada, vamos parar, vamos dar recado e ministrar dízimos e ofertas. Obviamente, quem faz isso não faz isso por mal, não tô pregando contra isso. Mas nós entendemos que isso acaba atrapalhando. Ah, Rodrigo, mas dízimo e oferta não é adoração? Então tá continuando. Meu irmão, é adoração. Só que qual que é a nossa concepção? Qual que é a nossa ideia? Nós cremos no dízimo e oferta como princípio obrigatório, nós cremos que isso deve ser seguido, só que nós não paramos
a adoração para ministrar dízimos e ofertas. Porque nós nunca interrompemos qualquer um desses encontros que nós fizemos nos últimos 30 dias para dizer, olha, gente, você tem que dizimar, você tem que ofertar, você tem que fazer um voto. Não, nós não temos feito isso. Não temos feito isso. Nós colocamos lá uma explicação na cadeira com uma folha dizendo, olha, nós não vamos tirar dízimos e ofertas, você é voluntário, você é chamado a voluntariamente fazer isso. Glória a Deus. Seja espontâneo desde o princípio. Seja você já pode desde o princípio. Quando Deus nos dá essa ousadia de fazer isso, a primeira coisa que você pensa é o seguinte, como nós vamos pagar as contas da igreja? Porque nós estamos construindo um ministério grande. Um ministério grande no sentido físico. Grandes compromissos. Grandes compromissos financeiros e tudo mais. E aí o que acontece? A gente faz isso, primeiro mês, 15 dias do primeiro mês, a gente consegue saldar todas as despesas 15 dias antes. Nós começamos a ver a chuva de Deus, assim, aberta sobre nós. Nós começamos a fazer coisas, nós fechamos o caixa essa semana de julho, né? Porque começou agora agosto, nós fechamos o caixa de julho. Quando você olha o número do que entrou e o que saiu na conta da igreja, é inimaginável. Você fala, não é possível que entrou tanto dinheiro. É Deus. E não é possível que saiu tanta coisa. Mas por quê? Porque nós temos nos movido pela fé. Então nós temos nos movido pela fé e debaixo de princípio. Porque é o seguinte, se você for ali pressionado para entregar dízimos e ofertas, eu não acredito que isso gere grandes coisas na sua vida. Porque você está sendo ali, talvez espiritualmente coagido. Mas, Rô, eu acho que você devia contar, você não acha, Má, essa questão do princípio da oferta, que eu acho que é poderoso demais. Lindo, e as pessoas precisam... Como foi, né? Chegar a esse ponto de não fazer assim, o dízimo e a oferta período, no culto, né? o período, a questão de adorar, né? Porque eu acredito que eu acredito assim, se você é grato a Deus e você já tem ali, então desde o momento que você entra no culto, você já entra em adoração. Qualquer momento do culto que você sente que você precisa selar a palavra, liberar seu dízimo, sua oferta, aquele é o momento. Você não precisa parar ali da atmosfera que está rolando naquele momento para você falar disso. Porque quem é grato e ele é generoso... É um princípio de adoração. É um princípio de adoração e é um estilo de vida. Então, assim, muitas pessoas ficam discutindo. Eu devo entregar o meu dízimo, devolver, talvez na expressão teologicamente mais correta, eu preciso devolver o meu dízimo? Ah, mas isso é da lei, isso não é da graça. E na verdade não é nenhum nem outro, na minha visão. Não sou o dono da verdade, mas assim, na minha visão. Por que não? Porque quando Abraão entrega o dízimo, é antes da lei mosaica, é antes da lei de Moisés. É antes. Ele faz isso, não havia um lugar dizendo para ele fazer isso, de maneira escrita, talvez numa tradição oral, mas nem isso se tem registro. Abraão faz isso por princípio. E ele foi chamado de pai da fé, ele é chamado de pai da fé. Então Abraão faz isso por princípio. Quer dizer, ele recebe ali, ele vence, se eu não estou enganado, 5 reis, mas que o total eram 9 reinos, porque aqueles 5 reis já tinham vencido 4. Ele tem os despojos de 9 reinos. Ele pega e devolve o dízimo dessa parte. Então isso é antes da lei. Só que o que acontece? Quando Jesus ele vem e pela obra da cruz ele estabelece esse novo tempo para nós, eu creio que ele dá a nós agora a liberdade de escolher. Então eu posso escolher não entregar o dízimo? Eu creio que você pode, sinceramente. Mas eu creio que não seja prudente. Porque você está quebrando um princípio que transcende a lei. É uma questão de obediência, de amor, de adoração, de estilo de vida. Isso é altar. Então o que eu quero dizer com isso? Quando nós decidimos plantar essa igreja, ouvindo o chamado do Senhor, eu falei com Deus o seguinte, falei, Senhor, eu não quero, Pai, eu não quero plantar uma igreja. E aí o Senhor começa a dar sinais, mandar gente. Eu falei, tudo bem, Senhor, nós vamos fazer. Eu me submeto à sua vontade, mas todas as visões que o Senhor me deu, todos os entendimentos que o Senhor me deu, eu vou partir do princípio que eles são do seu coração. Aleluia. E vou aplicar. Bom, nós estamos um dia no Texas, em Dallas especificamente, jantando, e senta um irmão aqui na minha frente, que tem o mesmo nome que o meu, inclusive, Rodrigo. Ele mora em Dallas, acho que há 20 anos. Ele senta na minha frente e ele fala assim,
A minha igreja... Ele manda avulso, assim. Não, do nada. Do nada. Ele pode ser que ele assista isso aqui, ele vai ele vai lembrar. Ele fala do nada assim pra mim. A minha igreja é a mais rica de Dallas. Aí eu, tipo... Por quê? Qual o sentido disso, né? De você falar isso? Ok, eu falei, mas por que você tá falando isso? Ele falou, porque nós não ministramos dízimos e ofertas. Então, assim, eu vinha procurando em Deus uma resposta. E ele falou, do nada, nós não estávamos nesse assunto. Ele falou, nós não ministramos dízimos e ofertas. Aí eu falei pra ele, me explica mais. E aí ele falou assim, se eu precisar te explicar como adorar o teu pai, você não entendeu nada. Aí eu ainda brinquei com ele, falei, nossa, grosso, eu não tô falando nesse sentido. Ele falou, não tô sendo grosso, eu tô falando que a resposta é essa. Se eu tiver que te ensinar como adorar seu pai, tá tudo errado. E aí, tá bom. Aí passamos alguns meses e tal... A gente vem agora plantar a Kingdom. Quando vem plantar a Kingdom, eu chego pra liderança, pra eles, e falo, gente, tem um problema. Amor, tem um problema. Qual é o problema? Não vamos tirar dízimos e ofertas. Então não é problema. Eu também concordo com isso. Então não vamos tirar dízimos e ofertas. Mas como? E como que vai ser? Então as pessoas começam a se assustar. Mas, Rodrigo, como vai ser? Pastor, como que vai ser? Como que vai ser? Eu falei, fique em paz. Nós vamos fazer isso de uma maneira sobrenatural. E aí o sobrenatural aconteceu. E hoje você vê espontaneamente... toda hora o aplicativo aqui apita. Por quê? Você tá aqui fora do culto e tem alguém lá fazendo uma oferta, dando uma semente. Porque as pessoas estão adorando. Não, e as pessoas estilo de vida. E as pessoas entendem que isso é um princípio importante. E as pessoas estão prosperando. Olha, em um mês, eu tenho história de gente que me contou, falou, minha vida mudou. Em um mês. E é justamente o que nós estamos falando, que é verdadeiramente reino. Porque é a extensão daquilo que nós vivemos no nosso cotidiano. Então, adorar o Senhor, você ofertar, você dizimar, não precisa ser ali no momento do culto, né? É em todo tempo nós adoramos ao Senhor. Por isso que chega em vários momentos na semana, aleatório, horários que não são programados, justamente por isso. Nós temos que trazer o céu para a terra desta forma, no nosso ordinário, não no extraordinário. Isso. Lá na igreja, lá na Kingdom, manifesta o que somos no nosso escondido, digamos assim. Então eu falo, as pessoas falam, nossa, Rodrigo, nossa, Marisa, Paulinha, Anderson, vocês são uma benção, não, filho? Como que eu sou em casa? Como que a gente é? É Cristo em nós. É Cristo em nós. Se algo bom em nós é Jesus. Em nós. Exato. É isso aí. E aí, bom, falaram outro dia pra mim, Anderson, e aí, como é que é isso? Como que... Me perguntaram, como que vocês fazem lá? Eu não vi que vocês pararam em momento nenhum. E aí não começou o culto, aí... Não acabou o culto, eu falei... Não acabar é importante. Aí falou, não acabou o culto, eu falei, porque o culto não acaba, filho. A gente termina, não é que termina, tipo assim, aí teve uns, a gente brinca na igreja que é todo mundo inimigo do fim lá, né? Ninguém quer ir embora, aí a banda continua tocando. Agora, nesse minuto, nós estamos gravando aqui, deve ter no mínimo umas meia dúzia de pessoas na igreja. Tem gente lá. Agora, aí, sem sombra de dúvida, não precisa nem saber. Aí fala assim, pra ter certeza que tá. Aí uns falaram assim, mas pelo menos dá benção apostólica. Falaram, não, tá bom, você tá abençoado, vai pra casa. Mas essa é uma outra coisa. Como nós somos avivalistas, nós cremos que chegará um dia que o culto não vai acabar, tá? Então nós cremos nisso. O que quer dizer? Na verdade, a gente já declara que ele não acaba, porque você sai ali da igreja, mas você vai para casa, você continua indo para casa adorando. Esse é um ponto. Mas é o seguinte, por exemplo, em Toronto, nós temos um movimento avivalista ali em 94, né, irmão? Isso, 94. Em 94, no Catch the Fire e tal, que ele dura 14 anos. Um culto dura 14 anos. Começou um dia e não terminou. Parou mais. Nós tivemos em 2023, há 2 anos atrás, nos Estados Unidos, numa universidade que eu não me lembro o nome agora, um culto de jovens que dura 17 dias. Aí nós temos em Pensacola, na Flórida, em 95, com o Randy Clark. O Randy Clark vai lá, ativa a galera no Canadá em 94. Em 95 ele vai para Pensacola. Em Pensacola nós temos um movimento... Asbury. Então nós temos em Pensacola também um culto que não acaba. Nós temos vários lugares. Você teve na África, em Moçambique, avivamento. Você teve na Coreia, não era nem Coreia do Norte, Coreia do Sul, na capital lá hoje, que seria da Coreia do Norte, Pyongyang, né?
Acho que é Piangão. Piangão. Você tem ali um avivamento poderoso e isso impacta depois a Coreia do Sul, porque quando se divide, esse avivamento desce e vai para a Coreia do Sul. Então você tem vários movimentos avivalistas, como em Gales, você tem vários movimentos avivalistas ao longo das gerações que são cultos que não acabam. Então quando a gente está dizendo o seguinte, terminou o culto, terminou a reunião, né? Terminou no sentido de das 8 às 10, deu 10 horas, deu tempo. Quando você diz assim, então, que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que as duas consolações do amado Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, não só hoje, mas para todos. Aquela coisa decorada. Quando a gente faz isso, dentro da visão da Kingdom, não estou dizendo que é errado quem faz isso tem base bíblica. As cartas de Paulo terminam assim. O que a gente tem dito é o seguinte, que isso são cartas escritas. Então a linguagem de uma carta é diferente de uma linguagem verbalizada. Então essa já é a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte, nós estamos declarando para o mundo espiritual que vai chegar um dia que a Kingdom vai ficar 1, 2, 3, 10, 15, 20 dias em culto. Até porque nós não temos o controle, né, Rô? Exato. É isso. A gente precisa perder o controle um pouco. Então isso. Então nós temos crido nisso. Então quando a gente, por exemplo, quando a gente não abre porque a gente crê que não acabou. E que as pessoas têm que entrar na presença sozinha. A gente precisa parar de ter filhos imaturos, os tecnons, que são aqueles que estão toda hora tendo que ser pegos na mão, e criar ruiós, filhos maduros. Então, nós estamos construindo, com a ajuda do Espírito Santo, porque pela nossa carne a gente não teria capacidade, uma igreja saudável que entra na adoração espontaneamente, devolve dízimos e ofertas sem ninguém precisar pegar na mão, espontaneamente. Eu ouso dizer que a Kingdom em Arujá, com 30 dias de Arujá, é a igreja que mais arrecada na cidade. Pelo último número. Os pastores, vocês tiveram acesso aos números? Sim. Eu não consigo imaginar ninguém que arrecadou mais do que a gente em um mês. Como que a gente conseguiu fazer isso um mês sem inaugurar, sem fazer nenhum evento, sem fazer nada? E sem tirar dízimos e ofertas. Ensinando as pessoas a serem maduras. Porque as pessoas não querem mais ser tomadas. Elas querem ter voluntariedade. A e se não quiser entregar, meu irmão, tá tudo bem. Jesus te ama e te abençoa. E nós não encerramos por quê? Porque nós cremos que um dia não vai acabar. Amém. Então todos os dias, quando a gente não encerra, a gente tá dizendo assim... Tô gerando no mundo espiritual. A gente tá dizendo assim, pega nós, Jesus. De repente, será que amanhã eu vou perder uma reunião? Será que amanhã eu vou faltar no trabalho? Escuta o que eu tô falando. Eu conheço, a gente conhece nosso amigo pessoal, o Bruno. Ele viveu isso aí. Ele participou do avivamento lá no Canadá. A esposa grávida, com amamentando, com outro no colo, dando uma madeira. Sim. E não tinha aquela 14 anos de culto. E assim, eu quero engraçado. Olha a espontaneidade. A gente tá falando de espontaneidade. Durante o culto, não sabia quem ia pregar, quem é que ia fazer o louvor e tal. E aí um dia eles falaram que tinha tanto imigrante na igreja, tinha tanta gente de outras nações, que eles vinham só com o dinheiro pra vir pra igreja. Não tinha como voltar. Aí falaram, por que você não volta pra sua casa? Eu falei, eu só consegui o dinheiro pra vir. Aí eles pararam um culto dia e falaram assim, gente, a gente precisa arrecadar uma oferta aqui pra levantar a passagem do povo pra voltar pra casa. E ele disse que uma pessoa, voluntariamente, fez uma oferta de $1.500.000. E aí começou 10 mil, 100 mil... E aquele dia foi uma explosão. Isso que eu creio na voluntariedade. Eu e a Paula, particularmente, nós vivemos voluntariamente no reino desde 2011, né, amor? Sim. 100%. A gente já viajou. E as pessoas perguntam pra mim, apóstolo, qual que é o segredo de você viver pela fé? Eu falo, filho, é descansar em Deus. Tem dia que dá uns medos. Tem dia que dá uns gelo. E nenhuma vez Deus desamparou a gente pelo quê? Aleluia. Como que funciona? Direto a gente recebe essas ligações. Como que funciona para você vir na igreja? Me dá o endereço que a gente chega aí. Então, isso que a gente está trazendo na Kingdom é o nosso estilo de vida. É a voluntariedade de você adorar a Deus. Não porque Ele vai te dar alguma coisa que Ele já me deu. Ontem, na oração, eu não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia sair da presença porque... Que oração foi? Esse chamado... Todo dia, meia-noite. Todo dia, meia-noite. O link está no nosso... Na bio da Kingdom Arujá. Vai lá. Kingdom Arujá, tá lá o link. Estamos orando. Todos os dias à meia-noite vai ter gente orando lá. Pode ir. E aí,
Deus falava comigo assim, porque a gente tem hora que o nível de pressão também é muito grande. Se você não tem convicção daquilo que Deus te chamou para fazer, é por isso que é o nosso papel hoje. E sabe, só não te cortando, uma das características, né, que eu vejo na nossa igreja é as crianças, eu vejo aqui. Não é porque eu sou tia dele, não. Maurício tá aqui. Mas a gente vê as crianças operando milagres, gente. Todos se movem. Santo fluindo. Meu Deus, todos. Aliás, eu vou eu vou atravessar aqui para dizer uma coisa. Nós estamos plantando ali um ministério infantil. Uau. Que não será um ministério infantil convencional. Já não é. Já não Por quê? Porque nós estamos fazendo um culto. Estamos começando a ter o formato de culto nas salas. São algumas salas lá do Ministério Infantil. Deus nos deu uma estrutura linda. E assim... cultos mesmo. Por quê? Porque nós acreditamos que as nossas crianças podem e devem e já começaram a se mover no sobrenatural. Então, isso tem sido lindo, ver os jovens, os mais novos se entregando na presença. Mas agora eu queria falar uma coisa com vocês. Quais são os nossos objetivos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo? Fala aí, Marisa. Uau! Vou falar um pouquinho de curto prazo, né? Tudo que nós temos construído ali, tudo que nós temos buscado em oração e as pessoas que Deus tem trazido e levantado. Então, em curto prazo, nós formarmos, né, um time, nós formarmos pessoas que verdadeiramente entendam o que é viver o céu na terra. E você, pô? Nossa. Eu acho que a Marisa falou tudo, né? Você ganhar vidas para Jesus, eu acho que esse é o principal objetivo, né? E eu creio que essa formação do corpo, né, ministerial para impactar, né, não só aqui a nossa cidade, né, mas há muitos lugares como Deus tem nos chamados. Eu acho que a curto prazo isso é primordial. Eu vou até falar algo mais. O Rô falou sobre não ter um papel principal, não ter um pastor, alguém, né, que vai estar à frente ali. Então, a curto prazo é formar cada uma das pessoas. Né, existe. Você pode estar dando a ideia errada aí. Não, existe, claro que existe. Mas até na questão da oração, né, que você exemplificou aqui. Nós temos uma liderança muito bem definida. O que nós temos, para deixar claro, o que nós temos manifestado é que essa liderança ela não centraliza em si todas as coisas. Exatamente. Que ela seja uma igreja saudável que se mova, né? Quer que todos exerçam aí o seu ministério de geração eleita, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Desculpa. Cada um seja responsável, né? Até pela sua vida espiritual, tenha maturidade, né? Que cada um tenha maturidade da presença do Senhor, né? Ser responsável por aquilo que tá buscando ali. Sim. E a galera tá animada, a gente, eu não consigo dar conta de responder. Eu diria assim que o meu objetivo, o meu sonho é, vamos colocar aí já, curto prazo a gente já tá fazendo, que a gente tá querendo ativar esse povo aí. Médio e longo prazo, meu irmão, eu sonho, eu vejo uma igreja saudável, que todos estejam se movendo, sabe, aquele momento de esses dias eu acordei com uma visão que era pessoas passando nas ruas e sendo possuídas por Deus, essa é a palavra, possuídas por Deus nas ruas, assim. E é um pegas grande... pela presença, você diz. Isso, tomadas por Deus, assim, pela presença. E quando você chega ali no ambiente de culto, no ambiente onde você está estabelecendo, é aquele momento que você fala, eu só vou desfrutar da presença, porque já estão estabelecidos. Então, qual que é o nosso papel? É fazer com que todos se movam. Esse é o meu médio e longo prazo. É ver os nossos filhos, a gente já ancião,
né? Porque eu vou viver mais de 120 anos, já falei. Ai, meu Deus. Se eu não conseguir pular, alguém me joga pra cima. Já falei isso. Eu não abro mão disso. E a gente vai ver esse legado sendo estabelecido na Terra de uma igreja. Como que você consegue se mover em tantos lugares? E a Kingdom sendo derramada nas nações, né? Diante dessa cultura. Qual é a cultura? Se movendo nos 5 ministérios. Uma igreja que maneja bem a palavra. Obreiros que são pessoas... Porque a gente tá... Esses dias, até na aula, o Rô falou assim... A gente tá cansado de mau testemunho. Tô cansado de ver o evangelho sendo jogado de qualquer jeito, com falta de testemunho. Mas construir um médio e longo prazo, construir um caráter, integridade. O que é integridade? Aquilo que você é quando ninguém está te vendo. Porque a integridade ela vai gerar a credibilidade. Quando você libera a palavra, o céu se movimenta por conta da integridade que a gente carrega. E você, Paulinha? A longo prazo? Médio, curto, médio e longo prazo. Para mim é implantação de igreja. Sim. Da Kingdom em vários lugares. Tem novidade Objetivo, chegando aí. Eu quero falar disso. O objetivo central é ganhar vidas, né? Eu acho que é isso. A Kingdom para mim é a minha família, a minha casa, é um sonho realizado, então isso já... E na questão de expansão, eu acho que se teria uma palavra para vocês, assim, a Kingdom, né? O que é a Kingdom? Qual é a palavra profética que vem no seu coração, né, em relação a Kingdom? Então, toda vez que eu olho para a Kingdom, eu vejo ela muito maior do que a gente pode imaginar, né? Que é o ministério de Jesus, então, em vários lugares, em várias nações, impactando vidas. Eu acho que eu não conseguiria resumir ela em uma palavra. Não dá, gente. Porque ela já é a palavra, é Kingdom. Ela já revela o reino. Mas eu diria que é essa frase. E você? O que traduz a Kingdom, inclusive é a nossa razão social, né? Como uma instituição, vamos chamar assim. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Isso. Assim, curto prazo. Eu vou ser o didático. O didático na história. Assim, curto prazo. Terminar a plantação dessa igreja em Arujá. A implantação e a plantação, porque o que nós estamos fazendo é plantar uma igreja. Sim. E implantar uma instituição. Então é plantar uma igreja, mas ela vem acompanhada de uma instituição. É fazer com que esta igreja seja segura e saudável. Uhum. E lugar de bom testemunho. Por que segura? Ela tem que ser teologicamente segura. Né? Nós temos que tomar cuidado, porque nós estamos vivendo um mundo das heresias e tal, e as pessoas tentando distorcer a palavra. Não, pelo contrário, nós temos que... É o evangelho puro e sem mistura. E sem mistura. Então ela tem que ser segura do ponto de vista teológico, ela tem que ser segura do ponto de vista espiritual, no sentido seguinte: se até as nossas crianças já estão se movendo no sobrenatural, nós precisamos ter um ambiente seguro. Exatamente. Né? Então essa é uma preocupação, então nós já temos construído isso. Então esse é uma igreja que dê bom testemunho no sentido de que nós, mesmo sendo falhos, estamos ali para dar bom testemunho no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, no honrar os nossos compromissos financeiros, no nosso estilo de vida como um todo. Somos falhos, gente, tá? Somos humanos, igualzinho você e tal. Só que a gente tem prezado por dar um bom testemunho. Então, por isso que a gente tem falado, não temos que ficar falando dos outros, não temos que a gente está trazendo essas histórias de dizer que nós estamos fazendo diferente para dizer que é a nossa medida, mas também não acho que que o outro está errado, não, necessariamente. Quem tira dízimo e oferta está errado? Não, é a medida dele. Tem base teológica para isso, tá tudo bem. Uma frase que você fala muito, que tem me impactado, é assim: eu não tenho tempo para perder tempo. É isso. Então, eu acho que a Kingdom é isso. Ela veio com essa visão. Com essa visão. Não vamos eu ia chegar aí, né? Ainda no curto, já indo para o médio prazo, o Senhor tem falado fortemente no meu coração. Nós estamos sem tempo. Imagina, o Senhor que é dono de todo o tempo. Ele está acima do tempo. E Ele está dizendo para nós que nós não temos... Ele é atemporal. E Ele está dizendo para nós que nós não temos tempo. Então, nós não temos tempo. Nós não temos tempo para participar de reuniões políticas. Exatamente. Não temos tempo, gente, com todo o respeito de quem participa. Nós não temos, estamos sem tempo. Nós não temos tempo para ficar recebendo honrarias humanas. Nós não temos tempo para isso. Nós não temos tempo para ficar discutindo
a sua corrente teológica, a minha corrente teológica. Não temos tempo. Ah, mas e quem faz isso? Não está errado. Eu estou dizendo que nós estamos sem tempo para o que Deus chamou a gente para fazer. Nós não temos tempo para ficar discutindo pequenas coisas ou vaidade. Ah, mas fulano vai pregar, mas ciclano prega. Ah, mas eu quero uma oportunidade. Nós estamos sem tempo para isso. Nós entendemos o seguinte, que o Senhor nos chamou para uma obra e essa obra tem que ser feita. Nós somos... eu e a Marisa, nós somos pastores desde 2009, ordenados, temos uma trajetória. O Anderson e a Paula são pastores também há muitos anos, eles têm uma trajetória, então nós fomos experimentados. Fomos preparados para isso. Não estamos prontos, obviamente, porque nós estamos em todo tempo buscando crescer, aprender. Todo tempo. Mas o que eu digo assim, nós não temos muito tempo, então nós temos que correr. Agora, assim, a igreja de Arujá, a plantação da igreja de Arujá, para ser objetivo, ela termina em setembro. Ela inaugura e terminou a plantação da igreja. Nós já temos feito... partindo para outro. E nós já estamos partindo para os próximos projetos. Seria uma base, então. É a base. Ela é o berçário. A base é mundial, ela é o berçário. Em setembro, nós terminamos a plantação da igreja de Arujá. Né? Em outubro, nós estamos indo para a África. A Kindle está indo para a África. Né? Já estamos com bilhetes emitidos, já estamos indo para a África. Deus. Estamos indo para a África. Ah, mas é uma viagem para passear, para tirar foto com pessoas carentes? Não. Nós conseguimos uma porta através de vocês, de uma amizade que vocês têm, com uma liderança local lá. Então nós estamos indo para a África para sondar a terra. E entender, porque o Senhor nos chamou para isso. Então é o Kingdom Go, né? O Kingdom Ir. Né? O reino indo. É o reino indo para as nações. É Kingdom Go. Kingdom Go. Inclusive, se você entrar no Instagram, vai ser Kingdom Go Missions. É o @, né? E o site, acho que nem subiu para o ar ainda, mas é kingdomgo.org, que é o site global das nossas missões. Ele deve subir em breve. O site da Kingdom Arujá já está no ar, que é o kingdomarujá.com. Mas assim, o Kingdom Go, ele tem como objetivo nações. Então, nós vamos em outubro para a África, vamos entender o que Deus quer com a gente lá. E tem um motivo, porque a África... Por que a África? Então, nós temos aqui no Brasil, por exemplo, no norte do Brasil, nós temos vários lugares para nós irmos. O que eu falei para os meus irmãos aqui, quando o Senhor me desafiou à África, que a gente tem uma unção nova para receber lá, no sentido espiritual, tanto em luta espiritual, como em crescimento espiritual. Então, no ponto negativo e no ponto positivo do espiritual, a gente tem coisas para viver lá. Há uma necessidade de nós entendermos que várias das coisas que nós vivemos aqui são distrações e talvez a gente precise ser chocados com a cultura. E existe uma outra coisa. A Kingdom Nasce, o nosso CNPJ, ele tem 7 anos. Mas como assim, Rodrigo, se a Kingdom nasceu agora? Então, o Anderson e a Paula, 7 anos atrás... Numa mesa, eles iniciaram um projeto que era o Compassion for Kids, que é o Compaixão pelas Crianças. O Compassion for Kids, ele nasce para fazer um trabalho Brasil-África. E aí o que aconteceu? Esse CNPJ ficou adormecido, né? Esse projeto acabou não... Trabalhamos por um tempo, mas ele acabou não avançando extraterritório brasileiro. Nós pudemos acompanhar esse processo também juntos, nós estávamos ali lado a lado. E aí, quando a gente vai agora, em julho, fazer a Kingdom nascer, a gente precisa de um CNPJ. Vamos pegar o CNPJ da Compassion for Kids. A gente pega o CNPJ da Compassion for Kids DNA e a gente pega esse CNPJ, a gente faz uma alteração estatutária, muda o endereço, muda a razão social, traz isso para Arujá. Tanto é que nem terminou o registro, está em andamento ainda, porque... Arujá, até que por isso que muitos vão fazer a semeadura lá. Sai lá como Compassion for Kids DNA. Então, o que acontece? É a mesma coisa. E aí, eu tô orando, tô falando com Deus. Eu estava ali num culto de um domingo de manhã, nesse encontro com a presença, domingo de manhã, na presença, tal. O Senhor me toma e começa a ministrar o meu coração. E ele falou, olha, vocês precisam cuidar. Como Jesus falou para Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Mas Senhor, nós estamos aqui fazendo... Não, apacenta as minhas ovelhas. E eu falo, Senhor, me dá Arujá. Meu espírito ora a Deus, fala, me dá Arujá. E o Senhor fala, eu te dou Arujá. Me dá São Paulo. O Senhor fala, eu te dou São Paulo.
Aí eu falo, me dá o Brasil. Aí o Espírito me responde, eu te dou as nações. Aleluia. E aí, cara, foi muito forte, foi uma glória, assim, eu tomado, assim, na presença. E aí o Espírito começa, durante todo aquele, ao decorrer daquele dia, a falar pra mim. E uma das coisas que o Espírito Santo fala ao meu coração é: vocês não pegaram só o CNPJ do Compassion for Kids. Vocês pegaram todas as promessas e as obrigações do Compassion for Kids. Porque foi por isso que eu estou mandando vocês irem para África. Sim. Então, quer dizer, aí flui. Então, é um chamado. É um chamado. A gente não tá... Gente, de verdade, Glória a gente tá vivendo uma Deus. fase... A gente tá vivendo uma fase... Tipo assim, o que eu tinha de joias em mim, Deus mandou eu tirar. Eu tô vivendo uma fase em que Deus tá mandando eu me esvaziar de mim mesmo. Então, assim, nós não estamos indo pra África pra tirar foto, não, meu irmão. Isso daí é vaidade e o Senhor tem nos esvaziado da nossa vaidade. Nós estamos indo pra lá respondendo Há um chamado de 7 anos. a um chamado de 7 anos. Então, assim, então vou dizer pra vocês, nós terminamos a médio prazo, né? Talvez no curto ainda, porque não estamos falando de um mês. No curto prazo, nós terminamos a plantação da igreja de Arujá, vamos pra África para plantar uma igreja na África. Para cuidar de gente. E uma só? Provavelmente não. Eu vou ter uma reunião já na sexta-feira, não tivemos tempo de conversar isso ainda, com um missionário que é especializado numa determinada região do mundo. E ele já falou para mim, ele falou, Rodrigo, tô com vocês. Glória a Deus. Vamos plantar a igreja lá nesse lugar remoto? Aleluia. Vamos. Aí eu falei para ele, você tá disposto a vir aqui fazer o treinamento com a gente? Porque a gente só pode andar se a gente tiver a mesma visão. Sábado eu tô aí, vou estar no treinamento com vocês. Quer dizer, ele vai vir pra cá, vai passar o treinamento com a gente. Se fizer sentido, se o Espírito realmente nos direcionar, a Kingdom já vai para outro lugar. Inclusive, eu vou dizer uma coisa. Nós criamos lá o Kingdom Angola, o @ mas provavelmente nós vamos desativar esse Kingdom Angola @ e nós vamos ficar tudo no Mission, no Kingdom Go Missions. Por quê? Porque existem lugares que a gente não pode estar identificado como cristãos. Tá? Então, como nós vamos fazer algumas coisas em alguns lugares, então possivelmente é uma das estratégias que o Senhor já nos deu para nós. A gente fez o barulho legal aqui para nossa comunidade, né? Mas nós vamos usar tudo no Kingdom Go. Por quê? Porque a gente precisa ser anônimo. Então, quer dizer, quando as nossas redes sociais sumirem, significa que nós estamos em um lugar que não dá pra falar. Que as pessoas, se procurarem a gente, não podem nos achar. É verdade. Na rede social. Então, é isso. Então, isso daí tá vindo. Então, assim, o que a gente quer? Curto prazo, concluir essa plantação, igreja saudável, irmos pra África, plantação da igreja na África. Vamos voltar. Vamos, provavelmente, pro norte do Brasil. É lugar onde ninguém quer ir. Tiver um lugar que ninguém quer ir. Então, a Kingdom é uma base de treinamento. É uma base de treinamento. A Kingdom não é simplesmente uma igreja local. Nós estamos muito, inclusive, fora do conceito de igreja local em vários aspectos. Mas a Kingdom é uma base missionária para formar e enviar pessoas. Então, ali no local, ela vai tratar das famílias, vai amar as famílias, vai cuidar das famílias, vai servir as famílias. Então, vai trazer transformação para a vida de pessoas, vai fazer evangelismo, vai impactar ali a cidade de Arujá, inclusive com projetos sociais poderosos que Deus nos deu. Mas nós vamos agora para a África, vamos receber o que Deus tem para nós lá, que nem nós sabemos a complexidade do que Ele tem para nós. Voltamos da África, nós já queremos voltar com um pedaço de terra nosso. Sim. Para poder plantar uma base. Vamos plantar uma base, aí a gente já começa a enviar mensalmente nossos missionários para lá. E quem são? Os membros da nossa igreja. Tem várias pessoas falando, eu quero ir, por favor, deixa eu ir. Fala, você vai, meu irmão. Deixa a gente sondar a terra. Sondamos a terra, estabelecemos uma base e você vai começar a ir porque a gente vai precisar mandar. Voltamos. E aí, nós vamos para onde? Aí nós vamos aqui no Brasil. Deus já tem dado alguns apontamentos. Nós vamos para alguns lugares aqui. Possivelmente estaremos indo para a região da Ásia, também ainda esse ano. Então, assim... Muita coisa está acontecendo. O reino em movimento. E aí é isso. Então a coisa está acontecendo. O que nós precisamos? Ore por nós. Continue orando por nós. Você que é de Arujá, que está fora da igreja, vem conhecer a Kingdom. Você que não é de Arujá, a gente tem gente vindo de São Bernardo do Campo, gente vindo de Guarulhos, gente vindo de São Paulo, os desigrejados. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa que mora em Minas Gerais, que já falou para mim, falou, olha...
eu acho que o pessoal aqui está disposto a mudar para Arujá para servir na Kingdom. Glória a Deus. Não precisa, a Kingdom chega aí. Não, mas nós vamos. É assim, vamos para cima. E aí vamos falar um pouquinho de... Nós temos pouco tempo, nós estamos acabando o horário. Meu Deus, já? Um versículo que representa a fundação da igreja. Eu tenho um versículo na minha cabeça. Ah, gente. Aí... Qual o versículo que Mateus 6:10. 6:10. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no céu. E eu vou lembrar a prédica que eu Feito lá no Chile? em Colômbia. Na Colômbia. Alinhados em cielo. Alinhados com o céu. E tem um outro versículo. Mateus 6:10. Um outro versículo, esse é o versículo principal, é o versículo que está na nossa razão social, então não tem como ser outro. Mas existe um outro versículo secundário que revela muito o céu na terra, que é João 5,19. Quando Jesus ele está dizendo, ele está respondendo e ele está dizendo assim: eu não faço nada por mim mesmo. Tudo que eu faço porque eu vejo meu Pai fazer. Então por que isso é importante? Porque Jesus não fez nenhum milagre sendo Deus, embora ele fosse Deus. Todos os milagres que ele gerou sendo homem, para estabelecer para nós um padrão, que é possível ser homem, é possível andar em integridade, sim, é possível andar em retidão, é possível andar em comunhão com Deus e é possível gerar milagres fluindo no Espírito Santo. Então, a Kingdom se move também muito debaixo desse versículo, onde cada membro desta comunidade é um sacerdote. Sim. Amém. Cada membro dessa comunidade é alguém que tem um relacionamento com Deus e que está sendo treinado para viver realmente sobrenatural. Então, na Kingdom Arujá, na Kingdom, não só em Arujá, mas Arujá é a nossa base hoje, mas na Kingdom global, porque eu já vejo ela assim. Na Kingdom, dentro desse ministério que o Senhor colocou no nosso coração, nós já temos tido treinamentos de avivalistas. Então, nós temos pregado palavra, visão, uma visão muito clara de quem nós somos e treinamentos avivalistas. Então, hoje nós temos Túnel de Fogo, que é um trabalho que a gente faz de ativação, de impartição. Nós temos começado já os treinamentos da Sala Profética, que é uma ferramenta de líderes e tudo. Uma ferramenta poderosa. Nós vamos começar os grupos de avivamento nos lares, que são as células, os small groups, os pequenos grupos. Então, justamente por isso, para a gente fazer que cada lar nós tenhamos um corpo pastoral, né? E também cumprindo uma palavra profética de William Seymour, que ele disse que depois daquele avivamento da Azusa, o avivamento viria pelas casas. E não tem jeito. E uma coisa importante... Jesus já fazia. Já fazia. E aí só continua. Mas uma coisa importante dentro disso que você falou, Anderson, é que tudo isso, gente, só dá para fazer pelo poder do Espírito Santo. Senão não vai. Não há em nós virtudes humanas capazes de criar o que Deus está criando. Então, a gente reconhece que não tem como, meus irmãos, não tem como. Eu acho que essa frase atribuída a John Wesley diz o seguinte, que se a igreja primitiva, o Espírito Santo fosse retirado da igreja primitiva, eles só conseguiriam fazer 5% do que eles faziam. Ou seja, o que John Wesley está dizendo é que 95% do que a igreja primitiva fazia era pelo Espírito Santo. Era pelo Espírito. Então, se tirasse, só sobrava 5%, que provavelmente era comer junto, fazer alguma coisa, e olha lá. E ele mesmo diz, isso já tem muitos anos, então, obviamente, esses números já não estão mais tão alinhados, mas eu acho que é nessa linha. Ele diz o seguinte, se a igreja moderna tivesse a retirada do Espírito Santo, o Espírito Santo fosse retirado da igreja moderna, a igreja moderna deixaria de fazer 5% do que ela faz. Olha só, então a igreja primitiva perderia 95% da sua essência. E na igreja moderna, se o Espírito Santo fosse retirado, ela perderia apenas 5% da sua essência. O que ele está querendo dizer com isso? É que muito do que é feito na igreja moderna é só por estratégia, é só por método, é só por considerações humanas. O que nós pretendemos e já começamos a fazer dentro da Kingdom Church é o parecido com a igreja primitiva. Se Jesus não vier,
lascou. Se o Espírito Santo não se mover em nós e através de nós, lascou. Então nós estamos num grau de dependência. Até que o Senhor venha, vamos pedir. Nós estamos num grau de 100% de dependência do Senhor. Aleluia. Então é isso. O que é a Kingdom? É uma igreja 100% dependente do Senhor. Com uma liderança que tem se preocupado em dar bom testemunho, mas que é composta de pessoas falhas, mas que está aqui. Mas que ama amar, ama servir, ama ministrar. Ama Jesus, né? E acima de tudo ama Jesus. Glória a Deus. Tem que amar Jesus, irmão. E aí, considerações finais, gente, nós estamos terminando. Queridos, sejam bem-vindos. Seja bem-vindos. A Kingdom, nós estamos aqui para servi-los e sei que se você vir com o seu coração aberto, se você vir disposto e disponível, você vai viver uma experiência que a sua vida nunca mais será a mesma. Amém. Eu falo isso, eu vou repetir. Todo aquele que tem uma experiência com fogo, sua natureza é transformada. Então, seja bem-vindo, só isso. Ah, e eu já estou pronto e minha roupa é essa. E aí, Paulinha? Falar para aqueles que estão cansados, né? Cansado até mesmo, né, com a religiosidade, venha nos conhecer. Não somos nada, mas nós temos algo muito valioso que é Jesus, e você vai ser muito bem recebido e acolhido, né? Eu lembro de uma moça, né, que tem um filho autista. Ela chegou na igreja e ela falava: eu queria tanto trazer meu filho para a igreja. Aí, nesse dia, assim, eu comecei a chorar e falei assim para ela: o nosso primeiro ministério é a nossa casa, e você vai trazer seu filho na igreja, ele vai ser bem recebido. E resumindo, né, esse acolhimento, a criança veio para o culto das crianças e ela participa, recebendo a presença do Senhor, e ela está fazendo coisas que ela nunca tinha feito. E a família unida, né? Então essa visão de acolher, né, a sua família é linda, né? E é a visão que nós temos, né, Mar? Até para testificar isso, foi muito legal, porque eu não sabia que essa criança não podia ir para a igreja, porque as pessoas não deixavam, porque diz que fazia bagunça, que não sei o quê. Atrapalhava porque é uma criança autista, num grau um pouquinho mais severo e tudo mais. E a gente achou que aquilo era um absurdo, porque se a igreja não pudesse acolher. O que é ser igreja, meu irmão? Se não for para acolher. E aí acho que Deus nos preservou de ter essa conversa. Nós não tivemos essa conversa. Então vocês de um lado deram um acolhimento para a mãe e para a família, e nós do outro lado entregamos um outro acolhimento sem conversar. E aí saímos de um culto, primeiro culto que essa criança tinha ido. Então a criança, ela subia no púlpito, quer dizer, nem tem púlpito ainda, porque estava construindo, mas ela subia ali, ela transitava ali e tudo mais, e eu percebi os pais um pouco inquietos. Então nós saímos da igreja, eu falei: Má, manda um áudio pra mãe. Manda um áudio pra mãe, eu falei: olha, e aqui eu no carro dirigindo, a Marisa colocou ali pra gravar o áudio, eu falei: olha, eu quero dizer que o seu filho tem liberdade, eu quero dizer que não se preocupa se ele vai passar na frente de alguém, ele tem que se sentir em casa, e o Espírito Santo tem que se mover nele, através dele, é isso que vai transformar a vida dele e tal. E nós fizemos esse acolhimento, sem conversar. No mesmo dia à noite a gente sentou pra conversar, e aí você me contou a complexidade dos traumas que essa família vinha sofrendo por rejeição da igreja. Quer dizer, uma testificação da mãe agradecendo o acolhimento. E aí ela testemunha para Marisa até que ele já começou a fazer coisas que ele não fazia, uma evolução na sua cognição, na sua percepção. Então assim, o que eu tô querendo dizer é: não somos perfeitos, mas nós estamos dispostos a acolher. Nos esforçamos, gente, para fazer aquilo que nunca tínhamos feito. Então nós queremos ir onde ninguém quer ir. Não seremos os únicos, porque tem sempre um remanescente que vai lá. Mas assim, nós queremos ir onde ninguém quer ir, nós queremos fazer o que ninguém quer fazer, nós queremos amar quem ninguém quer amar. Sabe? Então, é enxergar como irmão aquele que ainda não se converteu e já vê nele o potencial. Sabe? É amar o perdido. É amar quem tá fora. É amar as pessoas e já enxergar nela, irmão. Porque é muito fácil a gente enxergar como irmão o cara que se batizou, que passou pelo discipulado, que fez... Isso tudo é muito legal. Enxergar esse cara como irmão é a parte fácil. O difícil é enxergar como irmão a prostituta. O difícil é enxergar como irmão o ladrão. O difícil é enxergar como irmão o homem mau. Esse é o difícil. E nós estamos aqui para isso. Então é para passar a mão na cabeça? Não. É para dizer: vá
e não peques mais. Glória a Deus. Amor, você, considerações finais, hein? Então, atropelei a Paulinha aqui. Não. A Kindle, estamos aqui para te servir, para amar você, para te receber, para sentarmos à mesa. Porque algo que nós sabemos é que na mesa a cura, a transformação, a restauração. Então, se você está precisando de uma palavra de acolhimento, de simplesmente ser ouvido, ou simplesmente tomarmos um café, porque eu amo tomar um café. O meu é forte sem açúcar. Esteja aqui conosco e falaremos muito de Jesus. Amém. E esse podcast que você está assistindo é só o primeiro, aqui é uma inauguração, mas nós queremos fazer dele uma constância, né? Então nós temos um projeto para que ele seja... Trazer outros avivalistas para compartilhar com a gente. Compartilhar experiências. Então... Até você da Kingdom também, vai vir aqui dar testemunho. É isso. Se você tem um chamado, se você deseja servir, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Conta conosco. Nós estamos na cidade de Arujá, Grande São Paulo, pertinho do aeroporto de Guarulhos. Nosso arroba é @Kingdom Church. Não, Kingdom Arujá. É só Kingdom Arujá. @Kingdom Arujá. E o nosso site é kingdomarujá.com. Então, Instagram, @Kingdom Arujá. E o nosso site, kingdomarujá.com. Tá bom? E das obras sociais é o Kingdom Go, kingdomgo.org. Esse ainda não está no ar, ele vai entrar no ar a qualquer momento nos próximos dias. Então segue a gente lá no Instagram, no @KingdomArujá, fica por dentro de tudo, vem conhecer a gente, vem experimentar, vem conhecer o que é um povo avivalista, cheio da presença e maluco por Jesus. Somos nós. É isso aí. Beijo, até a próxima. Beijo. Deus abençoe vocês, meus irmãos.